lança um esforço para desenvolver produtos com segurança, né, de nanotecnologia. Então você trabalha com produtos responsáveis, né, confiáveis, né, e que não agridam o meio ambiente. Então essa é a ideia, é você trabalhar com a cultura do Safety by Design, ou seja, projetado para a segurança. Hoje o Brasil ele ainda caminha para se tornar um grande player no mercado de nanotecnologia no mundo. O livro ele é bastante didático, ele é para um público qualquer, na realidade, pode ser pesquisador, professor, empresário, gestor. Ele tem uma leitura bastante leve, apesar de ser bastante conciso, porque foi uma pesquisa de 1 ano de materiais no mundo todo, de relatórios no mundo todo, e você consegue entender o que é nanotecnologia, ou seja, de onde vem a nanotecnologia, que a nanotecnologia na realidade ela vem da natureza, então ao nosso redor, o que constrói a gente tem nanotecnologia. Essa ideia é criar essa cultura do Safety by Design, então que todos comecem a abraçar esse caminho para a gente ter um futuro melhor para todo mundo e ter resultados muito mais expressivos do que a gente tem hoje. O livro ele é um guia, né? Então é um guia de boas práticas, né, em nanotecnologia para fabricação em laboratórios. Então é um documento que congrega várias fontes que hoje estão dispersas pelo mundo todo. Então ele vai servir para as pessoas poderem, quando tiver alguma dúvida, né, poder procurar no livro a informação que precisa. Então ele surge dessa necessidade de ter um material, até mesmo em português, que é muito difícil às vezes, um livro técnico, né, para dar um respaldo e uma segurança melhor também na questão de segurança do aluno, de entender melhor esse produto, entender como é que funciona a nanotecnologia e aprender de maneira correta os termos, terminologia, conceitos, né, e não ter essa dificuldade mais. Então ele vai contribuir na desmistificação do conceito de nanotecnologia. Se a academia fala a mesma linguagem que a indústria, eles conseguem fazer mais produtos, conseguem criar mais riqueza, conseguem ter mais trabalho e a gente consegue desenvolver um país melhor.